Minha gente, deixa eu dizer para vocês o seguinte, quero fazer uma memória de um assunto que, a rigor, quando eu tenho troca de mensagens mais contundentes com ouvintes que escrevem e tal, eu quero dizer claramente, objetivamente, o seguinte, a crítica, até a crítica dura, né? E quem fala como eu falo não pode pretender receber críticas com afagos. Crítica é crítica, briga é briga, discussão é discussão. Quando a crítica deriva para um campo que vai ali na coisa da você é um vendido, você não sei o que e tal, a empresa é vendida, quando ela vai para esse terreno, aí o cara escolheu armas que me permitem escolher as minhas, é como duelo, né? Você escolhe um revólver e eu também tenho que escolher um revólver, vai você é um atirador de elite, eu sou um buzunta que nunca peguei numa arma, você vai me matar, então não, você escolhe o revólver e eu escolho eventualmente a caneta. Ou eu escolho o revólver, você escolhe a caneta. Cada qual escolhe a arma com o que quer, como os gladiadores. Então tem muita gente que escreve coisas, e está muito comum isso, porque as pessoas estão muito histéricas e tal. Eu não estou imune a esse ambiente, né? Faço parte dele. E aí, às vezes, o troço descamba mesmo. E eu pego as minhas armas e confesso o seguinte, a linguagem vai lá pro fim do beco. Oh, como? Que linguagem é essa? Não, o senhor olha a sua mensagem, a senhora olha a sua mensagem, vejo o que... Porque tem o cara que é assim, é o cara que ofende de forma erudita, entendeu? Sua mãe, não sei o quê, aí pega uma palavra em latim, que traduzida para uma linguagem cotidiana é uma ofensa grosseira, brutal e tal. Eu quero dizer que essas discussões, esse bate-boca, eu faço na minha rede particular, no meu e-mail, no meu SMS, nas ligações telefônicas. É um jogo que está correndo paralelo. Se ele se torna público ele tem que se dar. Mas, normalmente, quando está nesse nível de pega para capar abaixo da cintura, são discussões diretas, tá certo? E eu tenho muitas. E acho que é parte do jogo. Quem está na chuva vai para se molhar. Quando, entretanto, isso vai para um campo institucional, o natural, o normal é que se observem certas regras ali, né? Certos protocolos. Eu vou relatar para vocês o que aconteceu ontem e faço questão de compartilhar isso publicamente porque públicas são as funções dos envolvidos, minha e do meu antagonista nessa história. Primeiro, vou reproduzir o comentário que deu origem à situação. Solta o comentário aí, por favor, Carla Bigato. Só um minutinho. O comentário relativo à crise dos caminhoneiros, tabela dos fretes, isso que está em discussão hoje, tá certo? Ainda num impasse. Ouçam o que eu disse ontem. Bom, essa é uma novela, né? É um insolúvel problema porque não se tratou do assunto quando se tinha que tratar. Sem sombra de dúvida, se o governo não tivesse agônico já ao longo dos primeiros meses do ano e já no segundo semestre do ano passado, a agonia, a loucura, a dispersão, a falta de foco do governo é tamanha que esse troço tomou essa dimensão, virou uma greve de caminhoneiros com um impacto gigantesco na inflação, um impacto gigantesco na economia, um impacto gigantesco na vida das pessoas. Durante 10 dias o país esteve em colapso absoluto e agora, para consertar no meio da barafunda, é muito difícil. Fez bem o ministro Fux em fixar um prazo de 48 horas para esses malucos dizerem o que querem, como é que vão viabilizar, como é que vão atender uma parte e outra. O que vocês devem levar em conta, queridos ouvintes, é o seguinte: se isso não tiver solução adequada, a gente deixa uma bomba com o pavio aceso debaixo da mesa da sociedade brasileira. Porque é evidente que aquilo que culminou com a greve precisa de uma solução negociada, equilibrada. Está nessa confusão toda porque os caras não cuidaram disso quando tinham que cuidar. Foi nem a primeira vez que eu insisti nessa tese de que o governo foi irresponsável, imprevidente, prepotente, não negociando com os caminhoneiros já desde o 1º de julho do ano passado. A partir de outubro do ano passado, eles mandaram os primeiros avisos que fariam uma greve, o governo ignorou solenemente esses primeiros e outros. Minutos depois desse comentário, que é apenas a reiteração de comentários que fiz antes, mesma linha, mesmo sentido, e onde eu não citei o nome de nenhuma autoridade, eu recebi uma nota de esclarecimento
enviada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República do Brasil, assinada pelo Secretário Especial de Comunicação Social da Presidência da República do Brasil, um senhor que atende pelo nome de Márcio de Freitas, que diz o seguinte: nota de esclarecimento. O comentarista da rádio Band News, Ricardo Boechat, no seu afã de atacar o presidente da República, transforma o procedimento absolutamente normal do Supremo Tribunal Federal de pedir informações ao governo federal sobre fatos levados ao tribunal em mais um motivo para gastar seu repertório de impropérios totalmente incabíveis no trato com autoridades públicas. E ao generalizar suas vulgaridades, imagina estar livre do julgamento de seus ouvintes e da ética jornalística. A paralisação dos caminhoneiros, ao contrário do que o comentarista quer fazer entender, não foi causada pelo governo. Um jornalista atento deve reconhecer que foi graças à interferência, através do diálogo do governo Temer, que o movimento se encerrou. Neste momento, as partes interessadas, sob acompanhamento da Agência Nacional de Transportes Terrestres, estão finalizando os entendimentos em torno dos valores dos fretes. Não tivesse apenas preocupado em atacar o presidente Michel Temer com fake news e fuck news, o colunista informaria melhor o público da emissora onde trabalha, assinado Márcio de Freitas, secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República. Além de se apropriar de uma expressão de um ouvinte nosso que eu tornei pública aqui, a fuck news, o senhor Márcio de Freitas resolveu tratar discutir publicamente com o âncora da Band News FM desta forma, neste tom. Mandei para ele na sequência a seguinte resposta: secretário, para começo de conversa, vulgar é a turma que você frequenta nos covis que maculam Brasília e o Brasil. Nos protocolos que guiam relações formais, como devem ser as de um assessor de imprensa com a mídia, a linguagem não é questão de livre escolha. Aviltando essa regra, o servidor em cargo de confiança, entre aspas, Márcio de Freitas, se concedeu autonomia que seu papel não comporta. Tendo sido essa sua opção, entretanto, saiba que não me assustam confrontos de qualquer natureza, em qualquer nível, especialmente com sabujos incapazes de enxergar a verdade, ainda que esta seja essencial à função que supõe desempenhar. É compreensível que esteja obrigado a defender o governo e quem o comanda, mas fazê-lo sem parâmetros é erro grosseiro. Porta-vozes palacianos adeptos de brigas na lama, o país já teve. Deram no que deram, eles e seus patrões. Esse estilo chapa branca viril só intimida covardes e venais. Nunca funcionou comigo. Atendo-me aos fatos, é sabido que as lideranças dos caminhoneiros com razoável antecedência vinham alertando a Presidência da República para o colapso que se desenhava. Tenho provas em mãos caso você, num esforço de caráter, prefira agir mais como jornalista do que como escudeiro cego. Nos ofícios 31/2017 de 5 de outubro e 34/2018 de 5 de maio, ambos entregues à Casa Civil da repartição que o emprega, a Associação Brasileira de Caminhoneiros Autônomos descreveu o desespero da categoria diante da alta do diesel de 56,5% em 11 meses desde julho do ano passado. No último desses documentos, uma semana antes da greve, os apelos por negociação e os perigos da abulia oficial estão postos de forma cristalina. Ali se lê o seguinte: pela segunda vez nos reportamos para buscar uma saída e esperamos que o governo leve mais a sério o que estamos reivindicando. Mais adiante, o alerta definitivo dos caminhoneiros. Informamos que caso não tenhamos apoio deste governo federal, uma paralisação geral será inevitável em âmbito nacional. A estes graves sinais de uma crise colossal não correspondeu qualquer iniciativa dos Padilhas, Moreiras ou Maruns. Estes e outros gênios de sua patota, secretário, continuaram lambendo os próprios umbigos e trocando salamaleques. Subestimaram riscos e o resultado é o que todos conhecemos, com altíssimo custo social e econômico.
É fake news, isto sim, exaltar, aspas, o diálogo do governo Temer para pôr fim à greve e omitir que a indesculpável falta de diálogo desse mesmo governo foi determinante para que a greve eclodisse. Só alguém que imagina estar livre do julgamento coletivo e da ética jornalística seria capaz de tentar tal blefe. Por fim, com absoluta sinceridade, não me move em especial qualquer preocupação em atacar o presidente Michel Temer, como ele afirmou. O julgamento com o qual ele e você devem se preocupar é o da opinião pública e o do poder judiciário. A mídia militante que vomita clichês à esquerda e à direita também me ataca quando meus comentários alvejam seus cúmplices. Conforta-me saber que você e seus adversários nessa disputa pelas tetas do Estado me têm na mesma conta. Assinado Ricardinho Boechat. E passe muito bem, secretário. Vamos nessa!